Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 4 de setembro de 2023 e nós vamos falar um pouco do que aconteceu no mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Com o andamento do arcabouço fiscal, que deve modernizar a forma de buscar a responsabilidade fiscal que o teto de gastos impôs há quase 10 anos, o governo federal não parecia estar muito preocupado em cumprir com sua parte. Mas no início da semana passada foram publicadas duas decisões que podem mudar a percepção do mercado em relação a isso, inclusive porque essas potenciais receitas já entraram no PLOA de 2024, para que o governo feche as contas já para o próximo ano. Claro que ainda é muito cedo para saber se alguma dessas medidas realmente vai conseguir vingar, tendo em vista que ambas já foram tentadas algumas vezes em governos anteriores, mas nunca tiveram muito sucesso. De qualquer forma, elas indicam uma preocupação do governo com a responsabilidade fiscal e isso pode trazer um pouco mais de conforto para o mercado de um modo geral. Apesar de dizer que está mirando nos chamados super ricos, quem deve realmente pagar a conta serão os investidores de uma camada um pouco abaixo disso e coloca uma parcela da população muito preocupada sobre o que pode vir daqui para frente, qual a próxima medida do governo para poder buscar uma melhoria na sua arrecadação. Para ambas as medidas, nós já fizemos vídeos explicativos que estão disponíveis aqui, mas de uma forma bem resumida, o que vimos foi o seguinte: a primeira decisão foi uma medida provisória que busca recursos via antecipação de impostos em fundos de investimento e a retirada de isenções que aconteciam em FII e FIAGRO para alguns tipos de fundo. Essa medida provisória visa ampliar a antecipação de impostos via comicotas a vários fundos de investimentos, principalmente aqueles que têm uma quantidade menor de cotistas. E isso aí porque o governo alega que são fundos mais destinados às pessoas mais abastadas, ao mesmo tempo em que essa medida provisória também tira a isenção de tributos sobre os rendimentos de fundos imobiliários e fundos ligados ao agronegócio que tenham menos do que 500 cotistas no total. A outra medida foi um projeto de lei que antecipa tributos sobre investimentos internacionais para quem tem rendimento fora do Brasil maior do que R$500 por mês em média, menos de meio salário mínimo. Esse projeto de lei tributa qualquer investimento offshore, mesmo antes do investidor realizar o ganho. Parece até um contrassenso, pois como que é possível cobrar imposto de renda se a renda ainda não existiu? E para piorar, esse imposto leva em consideração também a variação cambial, ou seja, se você fez um investimento no exterior que não valorizou nada, mas o real desvalorizou por conta de alguma coisa até que o próprio governo fez, você será tributado por isso. É claro que ambas as propostas do governo ainda cabem em discussão e ajustes, e essas próximas semanas devem ser decisivas para que tudo isso vire algo concreto ou que morra na praia, como aconteceu em 2017 e 2021. Mas o que mais brilhou no Brasil na semana passada foi o crescimento do PIB no segundo semestre de 2023. De acordo com o cálculo feito pelo IBGE e que foi divulgado na última sexta-feira, o PIB brasileiro cresceu pelo 8º trimestre consecutivo e agora uma taxa de 0,9% no trimestre, 3 vezes maior do que o esperado pelo mercado, mesmo sem a ajuda do agronegócio, que por sinal foi até o principal detrator do índice. Com essa demonstração de responsabilidade fiscal do governo e o fortalecimento da economia, a credibilidade no mercado interno acabou melhorando bastante e fez o índice Bovespa subir 1,8% na semana passada, fechando em 117.892 pontos. Mas isso não foi suficiente para melhorar o movimento do índice com base mensal. No mês de agosto, o índice Bovespa perdeu 5% do seu valor. Esse movimento foi seguido também pelo dólar, que subiu 2,6% aproximadamente na semana passada, fechando cotado a R$ 4,98, mas sem força para poder romper a barreira psicológica dos R$ 5 em nenhum momento durante a semana. Já no mercado internacional, grande destaque para o payroll dos Estados Unidos, divulgado na última sexta-feira também, indicando a criação de 187 mil novos empregos, bem acima da expectativa dos 170 mil, que era que o mercado imaginava, e acaba colocando mais lenha na preocupação que se tem de que o Fed pode subir novamente a taxa de juros na reunião desse mês, ou que possa pelo menos alongar muito o período de taxas altas por lá. Outro ponto divulgado também na sexta-feira pelo payroll foi que o índice de desemprego por lá aumentou de 3,5% para 3,8%. Esse número demonstra que o esforço do Fed
está de fato surtindo efeito, mas deixa mais claro que o pouso da inflação nos Estados Unidos não será tão suave quanto vinha se falando até agora. E o impacto na economia real pode ser gigantesco, o que traz de volta o dilema de salvar a moeda ou salvar a economia. E nesse tema, o Banco Central norte-americano já deixou bem claro que a inflação é o seu principal alvo, mesmo que a economia sofra com isso. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado